Oiê, preciosos tão mamadinhos do meu coração. Quanto tempo, né? Faz um bom tempo que eu não venho gravar um vídeo. Desculpa. Tô estudando muito. A cabeça fica sem condições de arrumar um tema interessante para fazer um vídeo. E não tá chegando perguntinha, né? Embora chegou uma. E com perguntinha tem vídeo. É uma pergunta fora do convencional, assim, digamos. Talvez não seja do interesse da maioria, né? Mas vamos lá. Um inscrito mandando e-mail, fazendo pergunta, é um prazer responder. Ok? A pergunta é sobre qual a visão da magia tradicional em relação à poligamia. Provavelmente, muita gente não vai gostar da visão da magia tradicional. Vamos começar então desmistificando a ideia de que bruxos, bruxas, magos e magas tradicionais são favoráveis a orgias e práticas sexuais semelhantes. Não são. Vale lembrar que quem está dentro do caminho da magia está numa prática constante, correto? Sendo assim, estando constantemente na prática da magia, que é, na verdade, uma filosofia de vida, a poligamia não pode ser aceita. Ah, por quê? Porque é pecado? Não. Eu respeito quem gosta dessa prática. Cada um faz o que quer. A minha vida só eu posso viver. A minha vida e tudo que eu vivi é consequência de escolhas. O tempo todo temos que fazer escolhas. E também é resultado dessas escolhas. Resultado, consequência, seja para bem, seja para mal. Uma coisa é, ninguém colhe arroz se plantar feijão. Ninguém colhe melancia se plantar mamão. Tudo ao longo da vida que semearmos, nós iremos colher. Ação e reação. Lei da causa e efeito. Não considero muito o termo karma. A ideia do karma, aqui no Ocidente, dá-se a impressão de que vamos viver a vida adoidado de qualquer jeito, porque qualquer coisa, há possibilidade de outra vida, de outra reencarnação,
E aí nós pagamos o karma. O importante é viver o momento. Não. Acontece aqui mesmo, nesta vida. O que aconteceu na outra vida está na outra vida. Esta vida é uma nova oportunidade, uma segunda chance, terceira, quarta, seja quantas for. Então, tudo que nós temos que resolver desta vida, nós resolvemos nesta vida. Ah, mas e o que não foi resolvido na outra vida? Vai depender da sua crença. Porque vai existir na sua realidade aquilo que você acredita. Você manifesta na sua realidade, na sua vida, o que você acredita. A minha opinião nesse caso é indiferente. É preciso que você siga o seu caminho, principalmente o espiritual, de acordo com a crença ao qual você se agarrou. Ela deve ser considerada, não a minha opinião. Aqui eu estou respondendo uma pergunta que diz respeito à visão da magia tradicional quanto a determinado tema que é a poligamia. Pode parecer radical? Não. Na verdade, em qualquer religião onde um médium, um vidente, um profeta, um missionário, aquele que tem um patamar mais alto dentro de sua crença, ele precisa se atentar à monogamia. Precisa ter um relacionamento fixo. Para isso, em algumas religiões, por exemplo, faz-se necessário o casamento. No caso da magia tradicional, a cerimônia de casamento é opcional, tanto que pode ser realizada apenas entre dois, independente de gênero, ou com participação de outras pessoas. E ainda com o sacerdote ou sacerdotisa dentro da tradição. Bom, por que isso? A sexualidade, eu estou falando dessa forma porque o YouTube não está mais permitindo falar a palavra de jeito certinho, né? Então, a sexualidade, ela tem muito a ver com o ego. O ego tem muito a ver com o animal bípede, instintivo e impulsivo. Em qualquer religião, em qualquer filosofia, há sempre um lembrete para a necessidade de matar o ego. Matando-se o ego, mata-se o domínio do animal instintivo. O sexo é puramente instintivo do animal bípede. E quando o impulso instintivo passa da normalidade, ele passa a ser impulsivo, desmedido. Algo que é mais danoso ainda para quem busca espiritualidade. Sendo os adeptos da magia tradicional
o tempo todo vivendo a filosofia de vida, que é a magia, o tempo todo estarão atentos às questões do ego. Na magia tradicional, o ego não pode ser dominante. Caso contrário, quem estará no domínio do indivíduo é o ego, é o animal instintivo. Para que haja um desenvolvimento na espiritualidade, quem se desenvolve não é este corpo, que é o animal bípede, o animal instintivo. Quem se desenvolve é a essência. A essência, ou a alma, ela está muito relacionada ao inconsciente. Relacionamos assim porque é o inconsciente que tem acesso total à mente do indivíduo e vai além da mente do indivíduo, além das atividades cerebrais. É como, por exemplo, agora nesse inverno muito frio, nós somos predispostos a ir mais vezes no banheiro urinar. Então, muita gente acaba acordando no meio da noite para dar uma corridinha no banheiro. Há pessoas que elas estão tão apertadas enquanto estão dormindo que elas sonham que estão desesperadas procurando um banheiro para usar. O inconsciente, ele nunca dorme, apenas o consciente, junto com o cérebro. O cérebro repousa quando nós dormimos. O inconsciente é uma parte que sempre está acordada, sempre atenta a tudo relacionado ao indivíduo. Quando o organismo alerta que a bexiga está cheia, que é a necessidade de uma banheiro, o consciente em repouso não avisa, mas o inconsciente sim. E ele vai avisar como? Através de sonhos. É nessa parte da mente onde está a nossa essência. E é esta parte que tem contato direto com a espiritualidade. E é por esta parte que a espiritualidade vai se comunicar. A eficácia do desenvolvimento espiritual depende da dominância da essência. Porque a essência é que nós somos de fato. Nós não somos a imagem no espelho. A imagem no espelho é o animal bípede instintivo, que vive puramente de instinto e impulso. É só o nosso carro, a nossa casca. É bem parecido com o casulo da borboleta. A lagarta está dentro, esperando o momento de virar borboleta. A poligamia, ela está muito relacionada ao animal instintivo, ao cio, ao instinto e ao impulso. Seja em relacionamentos concretos ou não, né? Triângulos, quartetos, sextetos, a orquestra inteira, o impulso que leva a esse tipo de relacionamento é puro
o instinto do ser, a satisfação da carne, do ego, não é diferente de sentir fome e buscar um prato de comida, de ficar com a barriga cheia e ir ao banheiro. Mas os místicos, os espiritualistas, eles não praticam sexo? Praticam, mas de modo diferente. A visão de uma relação é como uma prática sagrada. Sagrada porque a nossa visão transcende ao carnal. Enquanto movidos apenas pelo impulso e o instinto, a visão ela está superficial. Ela só enxerga a beleza exterior, o biotipo, a forma do corpo, o cheiro, os fluidos e as fantasias que vão se desenvolvendo e a possibilidade de realizá-las. É puramente biológico. Quanto mais a prática, mais a dominância do animal e do ego, que parece um chato sem fundo que quer o tempo todo ser satisfeito. Os místicos, eles não trocam apenas fluidos, eles têm consciência da troca de energia, algo que seria importante qualquer indivíduo ter. Muitas vezes, as pessoas acabam adquirindo alguns tipos de problemas psicológicos e emocionais por não terem consciência de que mais do que a troca de fluidos, há a troca de energias. Assim como há o perigo da troca de fluidos trazer algum vírus bactéria, a troca de energia pode pôr em risco, causando uma abertura para energias prejudiciais. Principalmente se levarmos em conta o modo como a relação é desenvolvida. Os pensamentos, as fantasias, os fetiches, as palavras trocadas, a energia manifestada. Tudo isso é levado em conta. Estou demorando assim, né? Desculpa. Faço parte da moda, né? Esqueci no vídeo. Enfim. Eu nunca vi pessoas que desenvolvem a espiritualidade em qualquer vertente participarem de algum tipo de relacionamento poligâmico. Assim como eu nunca vi pessoas adeptas à poligamia se desenvolverem espiritualmente. Uma coisa não anda com a outra. Seria contraditório. Há pessoas que acreditam que a ideia cristã, né? Que magos e bruxos, eles fazem rituais com orgias e que no satanismo também se faz esse tipo de prática. E não. Se você souber de alguém
que diz pertencer a uma vertente mística ou espiritualista e que está dentro dessas práticas, desde homenagens até orgias, é melhor você parar para pensar e analisar se você está indo no lugar certo. Porque espiritualistas não fazem essa prática, principalmente magos e magas. É contraditório. Ainda mais levando-se em consideração que a espiritualidade ela está ao nosso alcance, não é para esse corpo. Este corpo, ele já é gerado, ele é gerado já destinado a ciclos iguais aos de todo mundo. A primeira infância, puberdade, adolescência, a juventude, a fase adulta, a velhice. Sempre esta vai ser a evolução do corpo. A espiritualidade, ela não altera isso. Ela pode se refletir nisso. Por exemplo, místicos espiritualistas, eles têm uma aparência um tanto diferente. Um exemplo é em relação à imagem e à idade. Eles não aparentam ter a idade que de fato possuem. Por quê? Porque a atenção à essência se reflete no externo. Tanto é que até na Bíblia cristã, muitas vezes isso é citado. Uma alma tranquila aformoseia o rosto. Uma alma leve deixa um rosto alegre. Até mesmo na Bíblia. Em vários manuscritos de várias filosofias, de várias linhas místicas, até mesmo esotéricas. A diferença é que no espiritualismo é prática, não é apenas um discurso. Nós não tentamos converter ninguém. Nós pertencemos a algo que nascemos para estar. Então, vai acontecer em algum momento que algum de nós vá falar num tom meio negativo a poligamia, que nem eu já fiz, não exatamente para condenar. Cada um tem direito às suas próprias escolhas. Cada um faz da vida o que bem quiser. Mas quando eu manifesto a minha opinião, eu estou falando com outros iguais a mim, onde alguns nem sabem que são igual a mim. Para a necessidade instintiva e impulsiva, para atender o chamado do Chico, é que existe casamento ou relação estável, ou parceiro fixo.
Parceiro fixo é aquele com quem se tem um pacto de fidelidade. Porque não gosto de ser traído? A questão da traição não é diferente da questão do impulso instintivo para a satisfação do ego. Quem trai está satisfazendo o ego. Quem pratica relações sexuais de forma desmedida, libertina, também está satisfazendo o ego. O espiritualista, ele não quer satisfazer o ego, ele quer matá-lo. O espiritualista quer alimentar a alma, fazer com que a alma volte a ter o seu poder de domínio. Porque, afinal de contas, a essência é eterna, o corpo não. Mas eu não acredito nessas coisas. A gente morre e acabou. Quem sabe? Quem sabe se a gente morre e acabou? Quem sabe se a reencarnação existe ou não? Quem sabe se há uma outra vida depois desta vida? Quem sabe? A única certeza que nós temos é que a filosofia faz bem. Até a filosofia, desde lá da Grécia, onde as práticas libertinas eram tão comuns, já era concluído que não era bom isso aí. Para que possamos desenvolver bem a nossa espiritualidade, estando dentro de um corpo instintivo, que sempre responde ao chamado dócil para a satisfação do ego, nós optamos pelas relações monogâmicas. E o parceiro ou a parceira deve estar no mesmo caminho que nós, lógico. Por quê? Porque tem práticas, atividades que não se fazem em determinadas ocasiões, porque se vive a espiritualidade. Viver a filosofia, viver a magia tradicional, é viver a espiritualidade. Então, por exemplo, se eu trabalho com cura, no dia que eu vou fazer atendimento de cura, eu não vou comer carne. Cada um na sua vertente tem um motivo para isso, mas não vai comer carne. Porque vai usar a manipulação energética de um corpo para outro corpo. Não pode haver resíduos de energia de outro corpo, no caso, o animal que a gente come. Não, a gente não é puxado. A gente considera que a vida deve ser respeitada independente do corpo que ele habita. No dia de trabalhar com cura, não vai se comer carne. Nos outros dias, para quem quiser, come. Quem não quiser, não come. Nós somos livres, mas liberdade não é inconsequência. Liberdade é ter consciência de que nós podemos tudo o que nós quisermos, mas nem tudo nós devemos. Isso falando-se em isso e tudo isso, falando-se para quem está dentro da magia tradicional,
Quem vive o desenvolvimento espiritual em alguma religião ou em outra vertente, eu não sei como funciona. Tá ok? Eu gostaria que isso ficasse bem claro. Tudo que eu estou falando aqui cabe apenas, única e exclusivamente, dentro da magia tradicional, porque eu estou respondendo por ela. Nas outras religiões, nas outras vertentes espiritualistas, eu não sei. Não é da minha alçada dizer. O que eu sei é que para nós, magos e magas da magia tradicional, é importante a monotonia. O nosso parceiro, ele tem que ser complementar a nós, porque nós temos a consciência de que nós somos quem mora dentro deste corpo e que quem mora dentro precisa se desenvolver. E sendo assim, precisa estar não com compatível, não com um que complete, mas um complementar, que vibre na mesma frequência, que possa seguir o mesmo caminho, que possa não olhar para nós igual, mas olhar para a mesma direção igual. Aqui neste plano, nos é interessante a oportunidade de viver a vida que é o primeiro dom que recebemos assim que somos gerados e viver esta vida com plenitude. Os nossos inimigos não são os demônios invisíveis, ou não são quem algumas religiões determinam como demônios. Nossos inimigos são aqueles que se opõem aos indivíduos de poder usufruir da própria vida e alcançar a plenitude e satisfação de viver. Provavelmente esse é a primeira coluna da magia tradicional. A vida é de suma importância porque a vida que habita em todo o ser vivo é uma centelha da fonte original. Esta energia, ela não é qualquer coisa. Esta energia que desprendeu-se da fonte é ela que nos torna vivos. Então, ela não pode ser compartilhada de qualquer forma. Ela não pode ser tratada de qualquer forma. A atenção, a autoestima tem muito a ver com isso. A autoestima não é o culto ao corpo, não é a preocupação com a imagem externa. A autoestima é o amor à vida que puxa a essa centelha, esta parte do divino, do eterno que está dentro de nós, que gosta deste corpo, deste animal. É muito mais complexo, é muito mais profundo
do que ficar trabalhando uma imagem, um corpo perfeito. Isso não é autoestima, é outra coisa. Aliás, quanto mais dedicação à aparência, mais baixa a estima. Uma pessoa de bem com a vida, ela pode ser gordinha, ela pode ser baixinha, ela pode ser muito alta, ela pode ser muito magra, todo mundo pode considerar feia, pode ser fora dos padrões, pode ser tipo que for, ela não se importa com opiniões externas. Este é o sinal daquele que realmente possui uma autoestima alta. Ela não se importa com as opiniões, ela não se importa qual é a moda do inverno, ela não se importa como é que todo mundo está usando cabelo, ela não se importa se ela está fora dos padrões. Ela se importa com o bem-estar deste corpo, da saúde desse corpo, porque este corpo abriga quem nós de fato somos. A partir do momento que a essência está dominante, a partir do momento que a autoestima ela está alta, cuidando, zelando por este corpo, este templo, essa casa, consequentemente vai se refletir fora uma beleza única e especial, e ela não tem relação com a ideia de imagem, com a ideia de beleza, com a ideia de perfeição, porque o que é bonito, de fato, é a energia que se manifesta, que flui, que contagia os outros e faz com que os outros gostem da sua presença. Então, por aí, a gente vai vendo como uma coisa vai levando a outra. E como tudo gira em torno da essência e do ego, de quem domina. É como se dentro do cérebro tivesse um trono, e um trono que sempre estivesse em constante disputa. E se as hostes da maldade, numa batalha nos lugares espirituais, for aqui dentro, e se os lugares espirituais forem aqui dentro? E se as hostes da maldade, que é tudo que o ego busca para ter satisfação, forem as hostes da maldade aqui, incapacitando a essência, a alma, de subir ao poder, independente do que cada um acredita, a partir do momento que nós estamos inseridos dentro da magia tradicional, só podemos dizer que você também está certo no que você acredita, porque você tem direito ao que você acredita. Aqui eu não estou falando com pessoas de outras crenças, eu estou falando
com pessoas dentro da mesma filosofia que eu. Não há interesse nenhum em desmistificar, destronar, depreciar nenhuma outra religião ou crença. Não é interessante isso. Muito pelo contrário. Todas as pessoas do planeta precisam acreditar em algo. Esse algo que vai ligar não o ego, a carne, a tudo que é destrutivo. A crença que sirva de ponte para que a essência se conecte com a sua origem. E a origem da essência não está e não é este mundo. Não é questão de buscar santidade, não é questão de buscar perfeição, não é questão de querer ser certinho. Não tem nada de moralismo, muito menos de falso moralismo. Nós temos consciência, por exemplo, que nós sempre temos que nos perdoar quando erramos. Estamos sujeitos ao erro. Aliás, até na Bíblia, de novo, está escrito: estamos no mundo sujeitos às coisas do mundo. Por quê? É difícil vencer o ego. É difícil vencer o animal bípede, esta carne, porque ela pertence a este mundo, à essência humana. A força do animal é mais forte do que da essência. A essência, ela não está no seu lugar original. Este animal, ele é todo constituído de tudo o que pertence a esse plano físico. Tanto é que quando ele der o último suspiro, ele vai voltar para o lugar onde ele veio, não que ele tenha sido feito de barro, mas tudo aqui neste plano é feito da mesma matéria. Este corpo vai se transformar e voltar ao seu estado original. Matéria pura, porque na natureza nada se perde, tudo se transforma. Conforme você tiver vivido a sua vida, o seu corpo vai se deteriorar de uma forma diferente de outra pessoa que teve um modo de vida diferente. E a essência, a centelha, esta energia que faz com que essa máquina de carne faça tantas proezas, ela se desprende desse corpo. Para onde ela vai, eu não posso afirmar com absoluta certeza. Eu só sei de onde ela veio. Eu não sei se ela volta para o lugar de onde ela veio. Mas eu sei que ela continua viva. Porque a energia é viva. Óbvio que eu não estou falando da energia elétrica, não, gente.
A energia elétrica ela é limitada. Ela depende de vários fatores. A energia que habita em nós, ela é diferente. Ela é composta de algo que não é deste mundo. Então, nós podemos supor que se não é deste mundo, há outros lugares. Até a ciência já se vendeu essa ideia. Há outras dimensões. Logo, vão descobrir que há outros universos. Então, para a pessoa que perguntou como a magia tradicional vê o poliganismo, nós vemos assim, não é nossa prática, porque estamos constantemente buscando evolução espiritual, buscando evolução para a nossa essência. O animal, ele segue as suas etapas assim como deve ser. A essência, ela tenta dominar o cérebro, a massa encefálica, com todos os seus apelos biológicos, naturais, sim. Mas o que nos torna humanos é poder escolher, é poder ter domínio sobre si mesmo. Não tem como eu me desenvolver espiritualmente se eu estiver com a minha casa toda direcionada às coisas deste mundo, porque a minha essência ela está presa nesse corpo, mas ela não está conectada às coisas deste mundo. Ela está conectada ao seu lugar de origem. Penso eu que qualquer pessoa em desenvolvimento espiritual de qualquer crença, de qualquer religião, ela deve ter a mesma consciência. Se você tem um chamado, se você tem um selo para um propósito maior, esse propósito maior sempre vai ser protegido pela espiritualidade, independente da sua crença de ser religião. A não dominância do ego e, consequentemente, as práticas que satisfazem o ego, elas devem ser propostas. Não é à toa que, por exemplo, na Igreja Católica existem os 7 pecados capitais. Na Bíblia há os frutos da carne. Desde lá do início da filosofia, a mãe de todas as ciências, já se chegou à conclusão da mesma coisa. Já nas tradições orientais, as filosofias orientais, mais antigas, por sinal, que a filosofia, concluíram a mesma coisa. É toda uma questão de estudar. Estudar e encarar os fatos. É por isso que Sócrates disse: conhece-te a ti mesmo. Se você for capaz de conhecer a si mesmo, você é capaz de adquirir qualquer conhecimento, porque a verdade dói.
É muito difícil nós confrontarmos a nós mesmos, sem negação. É muito difícil nós aceitarmos a nós mesmos assim como somos. E nós passamos a nos conhecer e nos ver na difícil decisão de nos aceitar e de encarar que até aquele momento nós não fomos nós mesmos. A partir daí, qualquer conhecimento que você adquiriu, por mais que a verdade doa, você vai aceitá-lo. É muito fácil escolher uma crença, seja qualquer uma, espiritual ou não, para justificar as próprias práticas. É muito fácil. Por exemplo, eu sou monogâmico porque a minha religião diz que de outra forma é pecado. Não. Isso não se torna verdade só porque a religião diz, só porque está no livro sagrado. É uma questão de consciência, de lógica. A espiritualidade, ela é racional. Ela não é um conto de fadas. Não é uma fábula. Não tem nada de encantado a nível de conto de fada. É óbvio. Basta ser capaz de enxergar o óbvio. Muitas das vezes, só é capaz de enxergar o óbvio aquele que conhece a si mesmo. Porque nós somos o nosso maior inimigo. Se você vencer o seu maior inimigo, se você se autoconfrontar, se você se aceitar do jeito que você é, todo o conhecimento do universo vai estar disponível para você. Então, para você que está assistindo esse vídeo e não é da magia tradicional, não concorda com nada que eu disse, respeita, porque eu respeito todas as outras crenças. Aqui eu estou manifestando o ideal da magia tradicional. O que é magia tradicional? Quem sabe um dia vocês vão saber. É uma tradição muito antiga, mais antiga que o livro sagrado de vocês, mais antigo que a religião de vocês. Então, resumo para terminar, a magia tradicional não é adepto à poligamia única e exclusivamente porque atrapalha, essa é a palavra, atrapalha o desenvolvimento espiritual, a evolução. Simplesmente isso. O que nós fazemos com tudo que atrapalha? Tiramos do caminho e passamos. Tudo o que atrapalha. Não estou falando de pessoas, estou falando de energias e práticas. Porque evoluir é melhorar, nem é mudar. Cada um nasce para ser o que é. Se tiver como ser melhor, sejamos melhores. Para sermos melhores, temos que evoluir. Ok?
Por favor, se você gostou, comente, deixando uma sugestão para um próximo vídeo, uma perguntinha, ou simplesmente deixe um coraçãozinho, um like, ou mande e-mail para almanoestimada@gmail.com e diga uma sugestão de vídeo, no assunto que for. Se eu não estiver apta a falar sobre o tema, eu chego aqui e falo, ou me pediram tal assunto, mas eu não tenho como, tá bom? Desejo a vocês uma semana assim, grata pela vida que pulsa em nós, a ponto dela nos iluminar por dentro, vindo para fora e permitindo que possamos ver os infinitos e os milagres constantes da vida. Que vocês tenham oportunidade de viver cada vez melhores, que vocês possam alcançar a plenitude de vida. Gratidão, beijos na alma.